Chegamos agora à terceira e, talvez, a mais elaborada parábola de Jesus. Uma história que muitos consideram sua obra-prima literária. É uma das narrativas mais profundas e comoventes sobre amor, perdão e redenção. Estou falando da parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas capítulo 15. Mas, na verdade, ela poderia ser chamada de a parábola do pai amoroso e seus dois filhos. Porque o verdadeiro herói aqui não é o filho rebelde, mas o pai incrivelmente misericordioso. Essa parábola foi a resposta de Jesus aos fariseus, que criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. As histórias anteriores, da ovelha perdida e da moeda perdida, já mostravam que Deus busca ativamente quem está perdido e se alegra ao encontrá-lo. Agora, Jesus aprofunda esse tema, explorando a rebelião, o arrependimento e a reconciliação, e ainda introduz o personagem do irmão mais velho, que representa exatamente aqueles críticos religiosos. A história começa de forma simples. Certo homem tinha 2 filhos. Uma família comum, algo com que todos poderiam se identificar. Mas o que vem a seguir revela verdades surpreendentes sobre nós e sobre Deus. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Esse pedido era chocante. A herança só era distribuída após a morte do pai. Pedir a herança em vida era como dizer: Pai, para mim, você já está morto. Eu quero o que é meu agora. Era uma rejeição brutal, um insulto profundo à honra do pai. Em qualquer família daquela época, isso seria motivo para expulsão e deserdamento. Mas a resposta do pai é ainda mais surpreendente. Sem discutir ou reclamar, ele simplesmente repartiu os bens entre os 2 filhos. Isso não era fraqueza, mas um respeito imenso pela liberdade. O pai não forçaria o filho a ficar, mesmo que isso significasse uma dor profunda. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, vendeu sua parte das terras da família e partiu para uma terra distante. Lá, ele gastou tudo o que tinha, vivendo de forma irresponsável e extravagante. O texto diz que ele dissipou seus bens, ou seja, desperdiçou tudo em uma vida de prazeres sem limites, sem pensar nas consequências. E como sempre acontece, a festa acabou. Depois de gastar toda a fortuna, uma grande fome atingiu aquela região, e ele começou a passar necessidade. Seu dinheiro acabou, e a economia ao redor entrou em colapso. A situação ficou desesperadora. Foi então que ele atingiu o fundo do poço. Para sobreviver, foi trabalhar para um cidadão daquela terra, que o mandou para seus campos para cuidar de porcos. Para um jovem judeu, isso era a maior humilhação imaginável. Porcos eram considerados animais impuros. Aquele que buscou a liberdade total agora estava escravizado na tarefa mais degradante possível. Sua situação era tão miserável que ele desejava comer a ração dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava tão marginalizado que nem a comida dos animais lhe era permitida. É nesse momento que acontece o ponto de virada. O texto diz: Então, caindo em si, ele começou a pensar com clareza: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele percebeu que até os servos mais simples na casa de seu pai viviam melhor do que ele, o filho. E então ele traçou um plano. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaiou um discurso de confissão. Ele reconheceria seu erro, sua indignidade, e se ofereceria para trabalhar para pagar sua dívida. A motivação, nesse ponto, era mais de sobrevivência do que um arrependimento genuíno. Mas o que acontece a seguir é o coração da parábola. E, levantando-se, foi para seu pai. O texto diz que, quando ele ainda estava longe, seu pai o avistou. Isso mostra que o pai estava esperando, observando a estrada todos os dias, nunca perdendo a esperança. Ao ver o filho, o pai não sentiu raiva, mas compaixão, uma emoção profunda e visceral. E então, ele fez algo que um homem de sua posição e idade jamais faria. Ele correu. Correr era considerado indigno, mas o pai não se importou com sua reputação. Ele correu em direção ao filho. Antes que o filho pudesse dizer uma única palavra de seu discurso ensaiado, o pai o abraçou
e o beijou repetidamente, sem condições, sem perguntas, apenas um abraço que restaurava tudo. O filho ainda tentou começar sua confissão. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu. Ele não estava interessado em um acordo de trabalho. Ele queria seu filho de volta. O pai, então, deu ordens rápidas aos servos. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Cada um desses gestos era cheio de significado. A melhor roupa simbolizava a honra restaurada. O anel representava a autoridade familiar. E as sandálias eram a marca de um homem livre, não de um escravo. A mensagem era clara. Você não é um servo, você é meu filho. E a celebração não parou por aí. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. O novilho cevado era reservado para as ocasiões mais especiais. O pai organizou uma grande festa para toda a comunidade. E ele explicou o motivo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Para o pai, o relacionamento nunca foi quebrado em seu coração. O retorno do filho era como uma ressurreição. Mas a parábola não termina aí. Há um segundo ato focado no irmão mais velho, que representa exatamente os fariseus que criticavam Jesus. Veremos essa parte em um próximo vídeo, pois ela revela outra dimensão crucial desta história. Por enquanto, a lição é clara. A parábola do filho pródigo nos mostra o coração do Evangelho. Não importa o quão longe você tenha ido, ou quão fundo tenha caído, o Pai está esperando, observando, pronto para correr em sua direção no momento em que você decide voltar. Ele não espera que você se limpe primeiro ou prove seu valor. Ele te abra, te veste com honra e celebra seu retorno. Essa é a graça de Deus. Uma graça que pode até parecer escandalosa, mas é a única que transforma pecadores em filhos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder a continuação desta história e outros estudos. Até a próxima.